Senhor Romeu Zema, governador do Estado de Minas Gerais, senhor Flávio Rosco, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a quem agradeço o convite para participar deste encontro. Senhora Dini Saliba, senhoras e senhores diretores de entidades de classe e de sindicatos patronais, senhoras e senhores empresários de Minas Gerais, General Pouzinho, comandante da 4ª Região Militar, meu amigo, General Bini, um dos nossos grandes líderes, que passou pelo Exército Brasileiro e ainda é. Senhoras e senhores aqui presentes, eu expresso a minha satisfação por poder me dirigir a esse auditório, falar alguma coisa do que estamos vivendo no nosso mundo, na nossa América do Sul, no nosso país, e quais são as soluções que são imperiosas que o governo do presidente Bolsonaro leve adiante para que o país entre numa era de desenvolvimento sustentável. Não há dúvida, e eu acho que todos reconhecem, sobre a importância do nosso país, um país que tem fronteiras com 10 diferentes atores, fronteiras de quase 16 mil quilômetros, essa fronteira terrestre, e aí, volta e meia, nós temos essa discussão sobre o controle das fronteiras. Eu lembro que os Estados Unidos, com todo o seu poderio, ele só faz fronteira com 2 países, o Canadá ao norte, que não é problema, e o México ao sul, que em torno de 3 mil quilômetros, com toda a dificuldade que eles têm para controlar. Nós temos 16 mil quilômetros, fronteiras onde tem selva, onde tem pantanal, onde temos áreas vivificadas, onde temos terras indígenas, onde temos riquezas minerais, ou seja, é uma tarefa hercúlea e que tem que ser tarefa do Estado brasileiro como um todo. Uma costa com 7.400 quilômetros, com inúmeros portos, com acesso ao Atlântico Sul, ao Atlântico Norte, a costa oeste da África, ou seja, um país que tem uma posição equilibrada, a distância norte-sul e leste-oeste em torno de 4.200 quilômetros, e um país que eu costumo dizer que são 5 em um só. A Amazônia é uma realidade, o Nordeste é outra, o nosso Sudeste é mais uma, o Sul, o Centro-Oeste. E isso mostra que é extremamente difícil legislar e colocar políticas únicas a partir de Brasília. O Brasil é multifacetado, é diferenciado, e as soluções são distintas para cada uma das regiões que existem no nosso país. Um dos livros que eu li na minha adolescência e que me marcou muito foi a trilogia escrita pelo Érico Veríssimo sobre a história da minha terra, do Rio Grande do Sul, O Tempo e o Vento. E O Tempo e o Vento, ali com o continente, o retrato, o arquipélago. E eu lembro sempre de um dos personagens, que era o Toríbio Cambará, neto do lendário Capitão Rodrigo, e o Toríbio tinha uma frase, um cauchesco bem característico: "Eta mundo velho sem porteira". E é o que está acontecendo, senhoras e senhores. Esse mundo velho está totalmente sem porteira. Portanto, não temos mares tranquilos mais. A inquietação, a insegurança, a competitividade, a velocidade das comunicações, a inteligência artificial, as transformações tecnológicas que ocorrem da noite para o dia, fazendo com que aquilo que é moderno hoje já fique velho amanhã, nos deixam a todos nessa situação de desequilíbrio, e compete a cada país lograr superar esses desafios e saber enfrentá-los da forma mais coerente e tranquila possível. O mundo de hoje está aí, e eu quero destacar uma coisa. A gente pode olhar a forma enorme como aparece a Rússia, mas ao sul da Rússia existe um país que é extremamente importante no jogo mundial, que é a China. Nos últimos 20 séculos, somente em 2 séculos e meio, a China não foi a maior potência mundial. São 1,4 bilhões de habitantes.
Se 700 milhões estiverem consumindo $5 por dia, olhem o tamanho desse mercado. A China já produz hoje 32% do PIB mundial e, até o final dessa década, deverá ultrapassar a metade do PIB mundial. Então, nós temos que ter uma parceria estratégica com esse país, porque ele é o peão do jogo hoje. Não descartando a importância do outro grande polo, aqui na nossa América, que são os Estados Unidos da América, o campeão da democracia e das liberdades, mas que vive um momento difícil. E o restante do mundo procurando se adaptar e buscar, não é, a sua posição, o seu lugar ao sol. Lembro sempre que as grandes civilizações estão ao norte da linha do Equador. E tenho certeza, aliás, de que a grande tarefa do nosso Brasil é ser a grande civilização ao sul do Equador. Temos todo o potencial para isso. Essa foto da reunião do ano passado, do Grupo dos 7, mostra esse dilema do mundo, não é? E a discussão que ocorre entre os grandes líderes. Não é? Essa posição entre o Trump e a Merkel, não é? Com o japonês Abe olhando ali meio de banda, né? Dizendo, pô, esse troço não vai dar bem. Não é? É o que nós estamos vivendo. E o nosso Brasil tem que saber se posicionar nesse jogo. É uma grande tarefa que nós temos. Ninguém tem dúvida da hegemonia militar, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam 610 bilhões de dólares por ano em equipamento de defesa. Isso aí, se colocarmos aqui, é 1000 vezes o que o Exército Brasileiro gasta por ano. Isso é que os Estados Unidos gasta. Ele tem 1/3 do gasto mundial, gasta 2,5 vezes o que a China gasta. A guerra comercial competitiva está em vigor, né? Todos viram aí o último Twitter do presidente Trump, dizendo que vai taxar, né, em dobro aquilo que vem sendo importado da China. Então, ele largou, né, um dado para tentar se contrapor ao que o chinês vai dizer a esse respeito. Então, a guerra está em vigor. E, mais uma vez, eu enfatizo, o Brasil tem que saber aproveitar o melhor desse mundo. A China, hoje, ela atravessa essa questão da peste suína, ela depende muito na sua proteína animal da carne de porco, não tem produção no mundo para substituir isso, nós vamos ter que vender o que nós temos aqui e outros países também, e poderemos colocar valor agregado aqui dentro do nosso país, porque vamos vender menos soja para lá, mas vamos ter mais farelo de soja para transformar em proteína animal. Então, tem uma grande oportunidade, por isso que a nossa ministra da Agricultura, ela já está, essa semana, se deslocando lá para Pequim para tratar desses assuntos. Outra coisa importante é que todo mundo tem que ter consciência de que a ordem pós-Segunda Guerra Mundial não terminou, e o mundo continua redondo. Tem uma turma aí que voltou àquela teoria que o mundo é plano, né? Está circulando por aí, mas ele continua redondo, nas suas diferenças e distâncias. Temos muitos conflitos. Então, quanto mais escura a coloração aí nesse mapa, mais intenso é o conflito. Então, temos aquela área central da África ali, Nigéria, República Centro-Africana, Tchad, não é? Líbia, o eterno conflito lá, Índia, Paquistão, a área do Oriente Médio, não é? Onde Israel e seus vizinhos ainda não conseguiram se entender, a guerra na Ucrânia, o México, pela questão do narcotráfico, e o Brasil já aparece com um colorido maior, também pelo problema do narcotráfico. As grandes corporações desafiam os estados nacionais, nós vimos isso acontecer no nosso país. Todo mundo sabe que o aparelhinho que tem aí no bolso lhes dá notícias em tempo real de qualquer ponto do mundo. Não é? A gente olha aqui, algumas pessoas que já viveram tanto quanto eu, lembram que há 45 anos atrás, a gente que morava no interior lá do Rio Grande do Sul, para saber qual era a música da moda, tinha que ir ao Rio de Janeiro, comprar um long play, não é? E levar para a vitrola para tocar, e aí saber o que estava acontecendo. Hoje, isso mudou totalmente. E eu quero destacar a crise que vive a democracia liberal.
A democracia liberal, eu tenho absoluta certeza que ninguém aqui tem dúvida, é o melhor dos regimes, por mais imperfeito que ele seja. A democracia liberal, ela enfrentou e venceu no início do século passado a crise do imperialismo na Primeira Guerra Mundial. Derrotou o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. E derrotou o pior inimigo que ela teve ao longo daquele período, que foi o movimento comunista internacional. Hoje, ela volta a ser questionada. O povo, a população, de uma maneira geral, ela quer respostas rápidas às suas demandas. E não existe varinha de condão. Então, nós vemos os movimentos dos coletes amarelos na França, vemos o que está acontecendo na Hungria, vemos o que está acontecendo na Itália, vemos o que está acontecendo na Polônia, não é? O próprio Estados Unidos, não é? Surgindo alguns parlamentares de corte nitidamente socialistas. Então, é uma crise que a democracia vai ter que se adaptar e vencer. Ela vai vencer dentro daquilo que é o ponto essencial da democracia liberal, o diálogo. Se nós não estabelecermos um diálogo constante com todas as camadas da população e com todas as esferas de pensamento, nós não ultrapassaríamos essa crise e terminaremos nos exterminando uns aos outros, que é o pior dos mundos. Temos todas essas ameaças e que causam essa instabilidade. Terrorismo, crime organizado, a possibilidade de um novo colapso do sistema financeiro, tal a quantidade de papel que voa aí, vimos isso acontecer em 2008, na crise das subprimes, o fluxo de capitais ilícitos, as migrações ilegais que atormentam a Europa e os Estados Unidos, conflitos armados que eu já falei, doenças infecciosas, o esgotamento das fontes de energia, e nós somos um país rico em fontes de energia. O governador Zema acabou de tratar aí da questão da energia eólica, da energia fotovoltaica. Não é? Nós temos áreas aqui no Brasil onde não é um sol para todo mundo, é um sol para cada um. Né? Pega o norte e o nordeste, que lá todo dia tem um sol para cada um. Né? A espionagem, a instabilidade dos regimes, o acúmulo de dados nos sistemas de informação, levando a um colapso, é uma dificuldade hoje. Não é? A gente precisa de inúmeras ferramentas de inteligência para conseguir chegar a um dado, a um conhecimento interessante sobre algo que está acontecendo. Tal o acúmulo de informação que chega. O gap tecnológico, a guerra cibernética. Todo mundo que trabalha nos grandes bancos sabe que eles são atacados diariamente. E as catástrofes ambientais e climáticas. O clima mudou. Não adianta a gente querer negar isso. Temos duas teorias aí. Uma, que isso pode ser aquela senoide da vida na Terra. Já tivemos outras mudanças climáticas ao longo da nossa vida aqui nesse planeta. Então, pode ser a senoide ou pode ser algo que veio para ficar. Mais uma vez, eu lembro, década de 70, Vila Militar, no Rio de Janeiro, se dormia sem ar-condicionado, apesar dos mosquitos. Hoje, é impossível dormir lá sem ter um ar-condicionado no meio de janeiro. Então, mudou. A gente tem que entender o que nós temos que fazer para mitigar os efeitos da mudança do clima. A nossa América do Sul é um condomínio de países periféricos. O que eu quero dizer com isso? Temos pouco peso no concerto das nações. Até hoje não conseguimos formar um bloco homogêneo. Olhem a discussão que ainda permeia o Mercosul, que até hoje não está devidamente implementado. Faz 20 anos que discutimos com a União Europeia um acordo Mercosul-União Europeia. Né? A França trava alguma coisa, a Argentina trava outra, e assim vamos levando. Né? Durante muito tempo vivemos de costas uns para os outros. Né? A nossa imensa floresta amazônica nos separando dos nossos vizinhos aí da área do Caribe e da área andina. Regiões, não é, que no futuro terão importância extraordinária. Tem uma região, olhem aí esse mapa, que eu chamo a ilha. Entrem ali pela foz do Amazonas, subam até chegar em Manaus, subam o Rio Negro, entrem lá na fronteira Brasil, Venezuela, Colômbia, subindo o Rio Negro, e aparece um canal chamado Canal do Cassiquiare,
que liga o Rio Negro ao Rio Orinoco e o Rio Orinoco volta ao mar. Essa ilha é riquíssima e praticamente zero de povoação. No futuro, ela será cobiçada. Não tenham dúvida disso aí. Aqui ainda tem gente que culpa portugueses e espanhóis pelos erros cometidos e pela situação que vivemos. E eu destaco aí o caso da Venezuela. A Venezuela tem sido aquela conversa constante, né, em todos os fóruns. Né? Se acha que a coisa na Venezuela se resolve da noite para o dia, mas aquilo foi um processo. Esse processo ele se iniciou na década de 60. Quando a gente olha a história da Venezuela, nós vamos ver que ela teve poucos períodos de democracia efetiva. A maioria foi de ditaduras sangrentas, guerras civis. E, após a queda da ditadura do Marcos Pérez Jiménez, no ano de 1958, e o Pérez Jiménez foi responsável por grande parte da infraestrutura que eles têm lá até hoje, surgiu um período democrático que eles denominam do Pacto de Punto Fijo. Punto Fijo é uma cidade no noroeste da Venezuela, né? Vou botar um mapa aí da Venezuela, lá ali no noroeste, perto do Lago de Maracaibo, né? Ali fica a cidade de Punto Fijo, e dois partidos se revezaram no poder entre 1958 e 98. No entanto, aquela maldição do petróleo não conseguiu solucionar o problema da pobreza na Venezuela. Uma elite que se mantinha muito bem, abastada, e uma percentual enorme da população sem ter acesso a essas riquezas. Na década de 60, tiveram uma guerrilha patrocinada pelos cubanos, inclusive com a presença de cubanos lá no território venezuelano, ou seja, isso não é novidade. Né? Essa guerrilha foi derrotada, mas um dos líderes, chamado Douglas Bravo, ele chegou à conclusão que, para tomarem o poder na Venezuela, eles precisavam do apoio das Forças Armadas. E assim o fizeram. Desse processo, nasceu o Hugo Chávez. Em 1992, Chávez tenta um golpe de Estado, foi mal sucedido, mal planejado, tudo. Mas o general encarregado da prisão do Chávez era um cara comprometido com isso aí, e permitiu que o Chávez fizesse um discurso de 5 minutos em cadeia nacional de televisão. Ficou conhecido como Por a Hora. Chávez, então, entra no imaginário da população venezuelana como o novo Bolívar. O venezuelano sempre espera que o Bolívar volte para libertá-lo daquela situação que ele vive. Em 94, ele é anistiado. Aparece um argentino, chamado Norberto Cerezoli, papiro embaixo do braço, e coloca um programa para o Chávez, baseado num tripé: exército, caudilho e povo. O exército como força de sustentação, o caudilho, e o povo sendo abastecido pelo dinheiro do petróleo. Eleito em 98, Chávez coloca esse projeto em marcha. Muda a Constituição, né, estabelece, em vez de 3 poderes, 5 poderes, sim, porque, para quem não sabe, lá, a Venezuela, o Tribunal Eleitoral que nós temos aqui no Brasil é um poder, é o poder eleitoral. A CGU, a AGU, que nós temos aqui no Brasil, é o poder cidadão. Então, eles têm 5 poderes. E ele mobilia tudo isso aí. Erros seguidos da oposição, a oposição tenta o golpe contra o Chávez em 2002, preço do barril do petróleo lá em cima, não é? Atividade econômica sendo deteriorada, Chávez morre, não tem herdeiro, mas as Forças Armadas estavam totalmente envolvidas nesse processo. E assim chegamos aos dias de hoje, né? Com o Juan Guaidó aparecendo com uma liderança, mas tudo gira em torno das Forças Armadas venezuelanas. A Venezuela tem 3 atores externos, fora os Estados Unidos, atuando lá. Cuba, com mais de 20 mil lá dentro, controlam o serviço de inteligência e as milícias. Rússia, querendo dar uma estocada de canivete, uma vez que os Estados Unidos interferem na questão da Ucrânia. E a China, que tem em torno de 60 bilhões investidos lá e quer receber seu dinheiro de fora. Então, para resolver a questão venezuelana, as Forças Armadas têm que neutralizar os oponentes internos e a comunidade internacional tem que fazer um plano Marshall para a Venezuela.
Então, não se soluciona isso que está lá da noite para o dia. Ainda vamos conviver com esse problema por algum tempo. Os nossos países aqui dependem da exportação de itens primários de pequeno valor agregado, né? Nós sabemos disso, temos que melhorar, né, essa nossa produção. A insegurança aqui institucional e temos conflitos aqui na América do Sul que estão adormecidos. A Venezuela, né, ela anseia pela porção oeste da Guiana, a região do Essequibo. A Venezuela e a Colômbia disputam ali a Península Guajira, junto do Lago de Maracaibo, por causa de problema de petróleo. Equador e o Peru foram à guerra em 1995. No século XIX, o Peru e a Bolívia entraram em guerra com o Chile ganhou essa guerra e tirou a saída para o mar da Bolívia, que até hoje é um anseio e a Bolívia quer discutir isso novamente. A Argentina e o Uruguai andaram se estranhando pela questão das indústrias de celulose ali no Rio Uruguai. E o Paraguai é um peão nesse jogo todo, tendo entrado em conflito com a Bolívia, teve a guerra da Tríplice Aliança. Então, existem conflitos adormecidos no nosso subcontinente e que podem, de uma hora para outra, desencadear algum tipo de agressão. Aqui temos as condições favoráveis à atuação da criminalidade transnacional e destaco os nossos grandes produtores de droga. Colômbia, Peru, Bolívia na cocaína e Paraguai na maconha. O grande mercado vizinho é o Brasil. Daí é o nosso problema de narcotráfico aqui dentro. Somos mercado e somos regiões de passagem para os outros dois grandes centros consumidores, América do Norte e Europa. Então, é um problema que nós temos que enfrentar do nosso lado e do lado de lá. A nossa diplomacia terá que exercer um trabalho mais agressivo junto aos nossos vizinhos para que contenham do seu lado essa produção, né, da cocaína e da própria maconha. O nosso país, ninguém tem dúvida, já falei do porte estratégico, os nossos nichos de pobreza ao redor das grandes cidades que levam aos nossos excluídos. E chamo de excluídos não porque são pobres, não, porque o Estado não está lá dentro. Nós vemos isso nitidamente lá na nossa cidade do Rio de Janeiro, onde milícias e quadrilhas, gangues de narcotraficantes controlam determinadas regiões. Né? Fornecem luz, fornecem água, fornecem apoio de saúde, cesta básica, e o Estado não entra lá dentro, a não ser fortemente armado. É uma das grandes tarefas que o nosso governo tem que enfrentar. A infraestrutura logística, e aí está naquilo que o Flávio falou, é um dos nossos custos indiretos, a deficiência da nossa infraestrutura, continuamos a transportar a nossa produção em lombo de caminhão, um litoral enorme, temos uma navegação de cabotagem incipiente e abandonamos as ferrovias, temos hidrovias que podem ser utilizadas, então nós temos que mudar radicalmente e temos realmente uma intermodalidade nos nossos modais de transporte. A crise política, senhoras e senhores, têm plena consciência do que ocorreu. Essa crise, ela é fruto, em primeiro lugar, de os nossos partidos políticos terem deixado de representar efetivamente a população. E aí se multifacetaram. Havia uma cláusula de barreira que foi derrubada pelo STF no início dos anos 90. Se a cláusula de barreira tivesse em vigor, nós teríamos hoje em torno de 9 partidos. Ou seja, as coisas seriam um pouco mais tranquilas. Temos hoje 30 partidos representados dentro do Congresso Nacional. É difícil, não é fácil, é complicado, né, essa ligação. Temos um sistema de voto que, na minha visão, está errado, essa nossa questão de voto proporcional. Nós tínhamos que ter um voto distrital aqui no Brasil, de modo que a eleição ficasse mais barata e que aproximasse efetivamente o eleitor de quem ele elegeu. A crise de valores da sociedade é uma crise da democracia liberal, uma crise da sociedade moderna. O acúmulo de informações, as mudanças de cultura, os choques que ocorrem, levam a essa inquietação. E nós temos que saber atuar nesse momento e, por meio precisamente de quê? Da educação, contornarmos esse choque
que vem ocorrendo na nossa sociedade. E a crise econômica? A crise econômica, ela tem início na Constituição de 88. A Constituição de 88, ela, entre outras coisas, não vou falar do tamanho dela, isso aí todos estão sobejamente conhecidos disso. Ela colocou gastos obrigatórios para o governo, engessou o orçamento. Ela distribuiu recursos, mas não distribuiu tarefas. E transformou todo o funcionalismo público em gente que não pode ser mandada embora, ou seja, estável, tirou todos da CLT e permitiu que se aposentassem na faixa dos 50 anos de idade. Então, esse pacote, na época, eu lembro que o então presidente Sarney disse que o país ficaria ingovernável, a conta chegou. A conta bateu agora nas nossas costas. Vai competir a nós corrigir esse rumo. Vivemos a hiperinflação, plano real, um ajuste fiscal aí levado a efeito durante o período do presidente Fernando Henrique, iniciou a questão das privatizações, a mais importante a questão das telecomunicações, senão nós estaríamos até hoje com orelhão e telefone fixo. Até 1994, 95, telefone fixo era investimento. A gente declarava no imposto de renda. Vamos lembrar que tinha gente que vivia de aluguel de telefone. Tá? Buscou-se o equilíbrio das contas, aquela coisa, conta de padeiro. É igual a casa da gente, eu não posso gastar mais do que ganha. É a mesma coisa com os países. Uma matriz econômica que colocou meta de inflação, câmbio flutuante e taxa de juros. Então, 2002, vivemos a crise ali do câmbio, 99, 2000, 2002, presidente Lula eleito, e aí, ele ainda naquele primeiro período, sob a égide do Palocci, entre 2002 e 2006, mas já com o mensalão vigorando, ou seja, para controlar o Congresso, ele comprou, mas o Palocci manteve os fundamentos macroeconômicos da economia. Então, às vezes eu digo que o Palocci é um Adhemar de Barros moderno, rouba, mas faz. Então, Lula reeleito, aí ele diz assim, não, agora eu sobrevivi ao mensalão, agora eu vou implementar aquilo que eu acho que tem que ser implementado. Não só fez isso, como colocou a Dilma como sua sucessora. E aí a palavra de ordem era gastar. Vamos nos endividar. Vamos lembrar que primeiro o governo se financiou por meio de impostos. Quando a gente aumenta impostos, mas eles vão render estradas, hospitais, portos, aeroportos, ferrovias, é uma coisa. Agora, quando a gente aumenta imposto para gasto corrente, para comprar papel, para pagar salário e para contratar mais gente, nós estamos condenando o país à morte. E foi isso que foi feito. Depois de aumentar os impostos, não dava mais, nós estamos hoje com uma carga tributária de 32%, 33% do PIB, vamos fazer dívida. Gasto é vida. E hoje nós estamos com um déficit fiscal extraordinário. Subsídios. Temos 240 bilhões de reais em subsídios. Temos que corrigir isso. Tem que ser para quem precisa, realmente, e não para pares e ímpares, gregos e baianos. A contabilidade criativa, o atraso nos pagamentos, e que levou ao impeachment da presidente, o uso do BNDES, da Caixa e do Banco do Brasil para alavancar esse processo, e o resultado disso foi déficit e aumento da dívida. Esse é o resultado primário do Brasil de 2012 para cá. Conta de padeiro. Estamos entrando, 2019, será o 6º ano no vermelho. Imaginem isso na casa da gente. Então, é esse processo que nós temos que estancar. Daí o contingenciamento, daí bloqueios que têm que ser executados, porque nós não temos de onde tirar dinheiro. Essa é a realidade. Não adianta fazer protesto, não adianta queimar a veste na rua, as pessoas têm que entender onde o país foi levado, né? E que vai competir
aos atuais governos federal e estadual enfrentar esse processo, estancar essa sangria e sentar as bases naquilo que eu chamo de quê? Política de Estado, aquela política de longo prazo, independente do governo que esteja de plantão. O presidente Temer, para estancar a sangria, fez a emenda constitucional do teto de gasto, o famoso novo regime fiscal. A despesa de um ano tem que ser igual à do ano anterior, mais a inflação. Então, de 2016 para cá, o orçamento de 17 aumentou assim, de 18 aumentou assim, perdão, e o desse ano também. Só que, na vida real, a coisa não funciona desse jeito. Por quê? Por aquelas determinações constitucionais, as despesas com previdência, pessoal e benefícios crescem acima da inflação. Então, isso é a teoria da pizza. O orçamento é uma pizza, senhoras e senhores. Está lá a fatia da saúde, da educação, da defesa, da infraestrutura. Se uma fatia dessas aumenta mais, as outras são comprimidas. Então, é o que nós estamos vivendo. Para cumprir a meta, o governo tem que cortar gasto com custeio e investimento. E aí falta recurso para a saúde, educação, é o que nós estamos vivendo. Se nós não aprovarmos as reformas necessárias, em 2022, as despesas obrigatórias serão maiores que o orçamento da União. Ou seja, o país quebra. Países quebram. Estados quebram, não é, governador Zema? Então, esse é o desafio a ser enfrentado. Com coragem. E eu chamo que tem que ter 3 coisas nessa hora. Nós temos que ter clareza para que todos entendam, determinação para levar avante e paciência para poder superar isso aí. E aqui eu me valho de uma frase do falecido Roberto Campos, que a diferença entre a estupidez e a inteligência é que, infelizmente, a inteligência é limitada. No nosso país, subsistem atores à margem da lei. Tem a turma do colarinho branco e a turma que nos assalta no sinal. A gente tem que lidar com o crime em todas as suas vertentes. A questão do crescimento do país é a nossa agenda de produtividade. Entre 1950 e 1980, o Brasil cresceu 7% ao ano, a média. A nossa produtividade por trabalhadores era 3,6% do PIB. De 80 para cá, nós temos crescido a uma faixa de 2% ao ano, sendo que nos últimos anos foi menos isso, e a produtividade caiu para 0,2%. Nós temos que superar isso aí. Vou falar da partidarização que houve no Estado e que levou à corrupção que nós estamos vivendo. A questão da segurança pública, eu vou tocar mais à frente. As ameaças transnacionais, e aqui ninguém tem dúvida que nós temos que enxugar o Estado, que ele é caro, burocratizado, corporativista em alguns segmentos do funcionalismo. Nós já estamos vendo isso agora com a questão da nova Previdência. Quem está indo protestar nos aeroportos, não é, para pressionar os parlamentares, não é o povão que está na rua aí, trabalhando de sol a sol, em obra, em pedreira, não é, em construção. Não, é a turma, não é, que tem bons salários e está encastelada, não é, em alguns nichos do funcionalismo. E aí vem dizer que a reforma vai prejudicar o pobre. Não. O Estado hoje, qualquer que seja ele, ou o ente federal, ou os entes estaduais ou municipais, eles enfrentam o aumento das demandas sociais. O conhecimento, a velocidade das informações, permite que todo mundo tenha acesso ao que está ocorrendo, por menos grau de cultura que essa pessoa teve. Todos enfrentam uma crise fiscal. Então, ninguém tem capacidade para solucionar problema, ninguém tem varinha de condão. Assumiu o governo do Zema, plirim, pim, pim, Minas Gerais ficou bonita novamente, está tudo funcionando. Não. Não há solução simples nisso aí. Os nossos padrões de referência são os países mais desenvolvidos. Ninguém está olhando aqui para Burkina Faso, nada contra Burkina Faso. Não é? Nós estamos olhando o quê? Nós queremos estradas alemãs, não é? Queremos escolas americanas, queremos hospitais suíços, é isso que o pessoal quer. E aí o cidadão cliente pressiona. Os direitos sociais estendidos a toda a população, todo mundo, hoje
tem seu direito. É pressão sobre o Estado. E ninguém aguenta a cultura burocrática e a má qualidade do serviço público. A turma do carimbo, ela está com seus dias contados. Aquele cara que atende o cidadão de má vontade, ele está com seus dias contados. Ele tem que entender qual é o papel dele nesse pacote todo. Quais são os nossos fundamentos econômicos que norteiam o governo do presidente Bolsonaro? Disciplina fiscal. Disciplina fiscal, disciplina fiscal, disciplina fiscal. Nós vamos ter que trazer o gasto para dentro do orçamento. Não podemos continuar a gastar acima daquilo que arrecadamos. E temos que priorizar o gasto. É o velho dilema da economia. Qualquer um que estudou economia sabe que primeira página de um livro da economia está lá escrito canhão ou manteiga. Eu tenho que decidir. Eu vou empregar todos os meus recursos nas Forças Armadas, vou comprar carro de combate, navio, avião do último tipo, ou eu vou colocar nos hospitais, vou colocar na nossa educação, vou construir estradas. Tem que decidir. Isso é importantíssimo. A reforma tributária, eu sei aqui que ninguém tem dúvida disso. O sistema é caótico e é uma carga perversa. A liberalização financeira, o regime cambial livre, a liberalização comercial e, Flávio, eu sempre tenho dito, copio o presidente Geisel em relação a outra abertura que foi feita no final do regime militar. A nossa abertura, ela tem que ser lenta, gradual e segura. Senão, não vai dar certo. Os investimentos estrangeiros não são malditos, agora eles têm que vir aonde nós queremos. Hoje, a China é uma grande investidora, ela criou um programa chamado Belt and Road Initiative, que ela busca amarrar o país nisso aí. Tá bem, vamos conversar sobre a Belt and Road, mas vamos colocar aqui onde a gente quer, e não é para vir 50 mil chineses trabalharem aqui, é para os nossos trabalharem. Então, essa é a discussão que nós vamos levar lá. Óbvio que esse investimento, vamos colocar uma ferrovia que a gente construa aqui, que ligue o Atlântico ao Pacífico, vai facilitar para o chinês. Né? Mas vai ter que ser com a nossa gente. Privatizar, e aí está o Salim Matar, que é o grande representante aqui, né, lá no nosso governo, e que está com a agenda cheia e é um homem obstinado. Né? Ele não vai arredar pé de tudo aquilo que tem que ser privatizado. A desregulação já vem acontecendo, pequenas medidas têm sendo tomadas, aquela questão da empresa de crédito simples, não é? A questão da abertura de negócios, não é? Você já não vai precisar apresentar 500 mil certidões, é a tua palavra, é a tua assinatura. O governo é que tem que provar que você está errado, e não você provar que está certo. Então, isso está acontecendo, mas os frutos vão vir. Né? E a propriedade intelectual. Leva-se 9 anos, 8 anos para registrar uma propriedade intelectual no Brasil. Quem é que quer investir em pesquisa e desenvolvimento se nesse meio tempo aquilo que eu gastei dinheiro pode ser ultrapassado ou pode ser roubado? Então, é outro assunto que está na pauta. A gestão pública, buscamos a gestão profissional. Medida de desempenho, a nossa turma não gosta muito de ser avaliada, né? Falou em avaliação, isso o Pouzinho sabe bem, né? Na instituição que eu servi por 46 anos, e o Pouzinho ainda está, já o Albino também sabe, quando fala em avaliação, a turma, né? Já tivemos uns 5 sistemas de avaliação dentro do Exército. Né? A nossa cultura, ela reage. A turma não gosta de ser criticada, mas nós temos que estabelecer isso. É clareza, determinação e paciência. Tudo tem que ter esses três focos. Delegar autoridade, ênfase na satisfação do cidadão, e aqui, disciplina e parcimônia no uso dos recursos. O extenso uso das novas tecnologias. Então, aí entra o papel das nossas teles, o papel da comunicação satelital. Hoje já tem 2.000 cidades cujas escolas não tinham acesso à internet, principalmente no Norte e no Nordeste, onde a internet só chega por satélite. Então, são coisas que não estão ainda muito divulgadas. Né?
Hoje nós temos aqui no Brasil em torno de 50 mil antenas de celular. A China tem 1 milhão. Por isso que a gente sai daqui de Belo Horizonte, anda 250 quilômetros, já não fala com mais ninguém. Então nós temos que mudar isso aí. Nós temos que mudar a lei das telecomunicações. A lei é de 98, quando o celular era aquele tijolo, que a gente jogava na cabeça do um. As teles são obrigadas a investir em orelhão. Quem é que fala em orelhão aí ainda? Então tem que mudar a lei. Muda-se a lei, haverá mais recursos das teles para... Elas têm condições aí de, nos próximos 4 anos, dobrarem esse número de antenas. Nós passamos para 100 mil antenas. Isso vai melhorar educação à distância, saúde, segurança pública, pela interligação dos sistemas e pelos acessos que qualquer viatura policial poderá ter a um sistema centralizado. E, óbvio, temos que acabar com o papel na administração pública. Na esplanada dos ministérios, senhoras e senhores, ainda circula papel. Os padrões de governança, entendermos o Estado como um organismo plural, o Estado ele não é fechado em si mesmo. Objetivos das políticas públicas, e novamente eu lembro que a política tem que ser de Estado. Uso das redes, políticos que têm que ter liderança, transparência em tudo que está sendo feito. Não dá mais para ficar escondido atrás do biombo. E confiança. Confiança é fundamental em qualquer relação. Se a gente não tem confiança na nossa esposa, ou a esposa não tem confiança na gente, o casamento acaba. É igual o que acontece na vida entre instituições. O que ocorre aqui? Por que nós não temos confiança? Porque desde a Constituição de 88 foram editadas 23 leis federais por dia. 103 emendas constitucionais, aí 103 leis complementares, 5 mil ordinárias. Esse catatal todo aí dá mais de 6,5 milhões de páginas. É o paraíso dos advogados, né? Qual é a lei que vale? 96% da legislação foi modificada. Então, temos que resgatar a confiança e os contratos serem cumpridos. Se nós queremos a parceria privada, o privado, ao chegar, ele tem que saber que, bom, tá bem, eu vou comprar, isso aqui eu vou investir, e 30 anos isso aqui está na minha mão. Não vai aparecer um novo cara aqui e vai dizer, peraí, vamos acabar com isso aqui tudo, isso aqui tem que ser do povo, vamos devolver ao povo. Aquela é a conversa que todos nós sabemos. Concluindo, senhoras e senhores, nossas ações. Número 1, na agenda de produtividade. Então, mostrei a baixa produtividade, o Flávio falou aqui daquele custo indireto. Então, nós temos que trabalhar para melhorar a nossa produtividade. Tributos, questão dos insumos, uma energia, então tem a discussão agora, nós temos que usar o gás, nós estamos reinjetando gás no pré-sal. Se nós conseguirmos transformar a nossa parcela da nossa matriz industrial movida a gás e a um preço, o gás aqui no Brasil é $12 por tonelada de BTU aí, né? Os Estados Unidos é 3, a União Europeia é 4, então é um absurdo. Então nós temos que baixar isso e democratizar esse acesso. A infraestrutura como um todo. Então, tudo isso está na agenda de produtividade. O problema fiscal, que eu já me referi, segurança pública. É o projeto do ministro Moro. E a segurança pública, nós temos que atuar em 4 eixos, que é o que está sendo colocado. Legislação. A nossa legislação ela é leniente. As penas aqui não correspondem à gravidade do crime cometido. Temos que discutir, sem preconceitos, a questão do crime cometido por menor de idade. O cara com 17 anos de idade mata uma pessoa, 3 meses depois ele está solto e segue matando. O crime organizado hoje recruta nessa faixa. Ele já sabe disso. E se houver qualquer enfrentamento, quem vai aparecer como acusado é o próprio menor, porque já sabe que ele vai sair em pouco tempo. A progressividade da pena. 1/6 da pena. O camarada mata uma pessoa condenada a 30 anos, com 5 anos ele está na rua. A família ainda está chorando a perda do seu ente querido. Presídios. O sistema prisional, ele não pode ser colônia de férias, onde os líderes das grandes quadrilhas comandam suas quadrilhas, nem pode ser uma masmorra, onde a pessoa que cometeu um crime menor é colocada em contato com marginais de alta periculosidade e acaba cooptando aquele elemento para o crime. E a questão social.
Se nós não atacarmos a questão das periferias, dos excluídos, onde o Estado chegar e colocar água, luz, esgoto, rua com número, der título de propriedade, para que a pessoa entre no capitalismo, ele vai assegurar o direito do barraco que ele tem lá, é dele aquele terreno. É simples isso. Se nós não fizermos isso, nós vamos enxugar gelo. O projeto é claro, nós vamos agora para um projeto piloto, atuando exatamente nessas duas áreas, na repressão policial e na questão social. 5 cidades foram escolhidas, uma de cada região do Brasil. Se não me engano, aqui de memória, é Ananindeua, no norte, é Paulista, lá no nordeste, aqui no sudeste é Cariacica, não é? E agora é Goiânia, é uma capital que está colocada, e no sul, agora não estou lembrado, hein? Não, é perto de Curitiba ali, uma cidade daquelas, Pinhais, uma daquelas ali. Então, é o projeto piloto da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A partir daí, nós vamos expandir isso. É a forma de enfrentar essa questão que aflige todo mundo e que não nos deixa dormir tranquilo cada vez que nossos filhos e netos saem à rua à noite. E já me referi a políticas de Estado e não de governo. Como é que nós vamos superar isso? Eu acho que aqui ninguém tem dúvida da questão da reforma da Previdência. O contrato social estabelecido na Constituição de 88 não cabe mais no orçamento. 60% do orçamento hoje é consumido pelo pagamento das aposentadorias e pela assistência social. Tem essa grande discussão do BPC, né? Surgiu na Constituição de 88, foi regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social em 93. A idade era 70 anos para ter acesso. O Fernando Henrique baixou para 67, o Lula baixou para 65. Na contramão do que estava acontecendo, né? Nós estamos vivendo mais. Tá? Compete a nós tentarmos corrigir isso aí. Queremos a reforma de 1,2 trilhão. Significa que não é que nós vamos economizar, é que o déficit será 1,2 trilhão menor. É o futuro que nós estamos olhando. Eu tenho dito que as novas gerações, elas não vão nos perdoar se nós formos omissos nisso, porque a nova geração vai trabalhar até morrer. Não tem aposentadoria para eles. E é isso que as pessoas têm que entender, para acabar com aquele discurso que o pobre que se aposenta com um salário mínimo vai continuar se aposentando com um salário mínimo. Ele se aposenta com 60 anos, vai continuar se aposentando com 60 anos. Temos que reduzir os privilégios. O novo pacto federativo, e ali eu botei entre parênteses a corte. A gente reclama, né, que nós somos um federalismo às avessas, mas nós já fomos fortes. As capitanias hereditárias eram o máximo da descentralização. O rei entregou para o capitão-geral ali, está aqui, você se vira, você produz, me paga um X de imposto. Surgiram as vilas, Vila Rica, Salvador, Olinda. Cada uma dessas vilas tinha sua autonomia, tinha seu conselho municipal, votava seu orçamento de defesa, votava suas questões internas, fazia seus julgamentos. Até que, 1808, Napoleão expulsa a corte portuguesa e ela chega ao Rio de Janeiro. Até então, o Rio de Janeiro era uma vila só. Quando chegou a corte, não é, com seus condes, marqueses, barões, não é, vamos ocupar as casas, e aí começa a cultura do privilégio. A cultura do privilégio nasce no Brasil com a chegada da corte portuguesa. E aí o Rio de Janeiro vira o centro da atenção. E aquele rico universo que nós tínhamos nas nossas vilas e pequenas cidades, ele termina por morrer. Nós temos que resgatar esse universo. É a inversão da pirâmide. A nossa pirâmide é invertida. 70% do recurso está no governo federal, 30% estão nos demais entes da federação. A nossa luta é para inverter isso. Não é da noite para o dia, vai levar uns 15 a 20 anos essa inversão. Por isso que tem que ser uma política de Estado. Já falei da digitalização e virtualização do serviço público. A gestão do funcionalismo, né? É um tema espinhoso e que prefeito, governador,
presidente, todos sofrem isso aí. Por que uma pessoa que faz um concurso, ele pode, a partir do dia seguinte, colocar o paletó na cadeira e ficar tranquilo que ele não vai ser posto para fora? Então, nós temos que ter um funcionalismo profissional, competente, sério, dedicado e não inchado. É um tema espinhoso. A reforma política, o livre mercado já tocamos, exportações, né? Nós, semana que vem, estamos indo à China, na reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, e vamos tratar, não é, de uma nova agenda. Nós estamos parados desde 2015. E aí a educação. O nosso investimento em educação também é invertido. Está essa discussão da questão das universidades, mas todos aqueles que são estudiosos, né, dessa questão sabem que o investimento ele começa na pré-escola. Quanto mais eu investir na pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio, mais eu terei ganho lá na frente. Não adianta eu investir lá na frente se o cara chega mambembe na universidade, mal sabendo ler, escrever e fazer as 4 operações. Então, nós estamos errados nisso aí. Nós temos que inverter isso, né? É a grande discussão que está sendo travada no seio do Ministério da Educação e onde nós temos que apoiar estados e municípios, buscar as melhores experiências. Existem experiências excelentes no Brasil, né? Elas passam pela valorização do professor, né? Tem lugares aí que o município só recebe determinado recurso se os alunos atingirem determinado nível, né? E aí, óbvio, que entra aquela questão da avaliação. Então, nós temos que mudar, e isso vai levar uma geração para a gente inverter, mas tem que ser política de Estado. E, com isso, a gente pretende resgatar a credibilidade do Estado, a virtude da política e defendermos intransigentemente o sistema que temos, a nossa democracia e a nossa liberdade. Eu tenho dito, e que o presidente ele já se referiu para mim nisso várias vezes, que nós temos que ter aquelas 4 grandes liberdades que o Franklin Delano Roosevelt colocou muito bem no seu discurso do State of the Union do ano de 1940. A liberdade de expressão, a liberdade de religião, a liberdade de não sermos coagidos por quem quer que seja, e a liberdade de não ter medo. São as 4 grandes liberdades que nós temos que desfrutar. E, finalmente, nós não podemos nos descuidar dessas instituições que estão se fragilizando e que levam à decadência de um país. O primeiro é o pacto de gerações, é a famosa passagem do bastão. E ela está muito ligada à questão da reforma da Previdência. O pacto de gerações era: os mais novos trabalhavam para os mais velhos ficarem em casa. Mas isso está rompido. Então, nós não podemos abandonar a nossa juventude. Nós, mais velhos, temos que entender. Aqueles que estão na faixa aí dos 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, têm que entender que terão que trabalhar mais. Essa é a realidade. Para que os filhos deles, nossos netos, efetivamente tenham um futuro. Temos que nos libertar da regulamentação excessiva. Tudo é regulado. Faz uma lei, seja lá o que for, para atravessar a rua. E isso acaba por tolher a liberdade. O Estado democrático de direito é fundamental, mas ele não pode ser excessivo. É o que ocorre no nosso país. Tudo é judicializado. Até, né, disputa aí de jogo de chapinha, né, o camarada acaba levando para um tribunal porque se sente prejudicado. As senhoras e os senhores que trabalham com as empresas sabem muito bem que fazem um acordo hoje com um cidadão e no dia seguinte ele está entrando na justiça contra um dos senhores. E qual é a primeira coisa que o nosso magistrado faz? É dar ganho de causa para aquele cidadão, independente do que vai ocorrer depois. Então, isso resulta na quebra de confiança e na quebra dos contratos. Então, o Estado de Direito, ele existe para que uma democracia de massas ela viva em paz e controlada, mas ele não pode chegar ao nível que nós estamos chegando. E a sociedade civil, né, está aqui a nossa Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, tem que ser forte. Ela não pode ser omissa.
ela tem que apresentar suas ideias, ela tem que apresentar suas demandas, porque o governo não é o dono da verdade. Ele necessita desse apoio. Então eu conclamo a sociedade civil que esteja junto, que apresente suas ideias, que cobre, porque é dessa forma que uma democracia se solidifica, fica mais forte. E, finalmente, os tempos serão difíceis. Eu sou guerreiro de selva, guerra na selva tem as suas leis, são meia dúzia, e essa eu acho muito apropriada para os tempos que nós estamos vivendo. Nós temos que aprender a suportar o desconforto e a fadiga sem nos queixarmos, e teremos que ser moderados em nossas necessidades. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos o vice-presidente da República pela apresentação e convidamos o presidente do Sistema FIENG, Flávio Rosque, para conduzir o diálogo empresarial com o vice-presidente da República.